Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, são 7h39. Nós recebemos aqui com muita alegria nos estúdios da Capital FM o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Galo. E nós vamos falar de diversos assuntos, esclarecer diversos temas. Quem quiser perguntar para o secretário de Fazenda, Rogério Galo, pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp 98107-4204 ou pelo telefone 3054-1019. Mas gostaria de começar com esse desafio do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro garantiu, ele zera tudo, porque os governadores fizeram um desafio. Que se ele diminuísse o imposto do PIS e do COFINS, os governadores também diminuiriam o ICMS. Ele falou, tudo bem, então eu vou zerar tudo aqui, o imposto, e os governos zeram também o ICMS sobre os combustíveis. Porque não dá mais tanto imposto assim. E aí, como responder ao desafio do presidente Jair Bolsonaro? Bom dia, Rogério. Bom dia, Antero. Bom dia a todos que nos ouvem. Primeiro que nós temos que comparar coisas iguais, né, Antero? É importante dizer que para os estados a arrecadação de ICMS sobre os combustíveis representa algo em torno de 30% de tudo que se arrecada de ICMS. Citar o exemplo de Mato Grosso. 10 bilhões, nós arrecadamos aí no ano passado 11 bilhões, 3 bi foi de impostos sobre os combustíveis. Né? Então, há uma participação relevante, não só para o estado, também 25% vão para os municípios. Então, 30%. Para o governo federal, a representação do imposto PIS e COFINS, que são os tributos federais incidentes sobre a gasolina e o óleo diesel, representa 3% da arrecadação federal. Então, o governo federal arrecada 1,5 trilhão e 30 bi são os impostos sobre os combustíveis, que é PIS e COFINS. Né? E para os estados, essa participação é de 30%. Então, quando o presidente fala que abre mão do PIS e COFINS, ele está abrindo mão de 2%, 2,5% daquilo que ele arrecada no ano. Nós os estados abrirem mão, junto com os municípios, do ICMS sobre a gasolina e o óleo diesel, representa 30% do que nós arrecadamos. Então, são coisas muito diferentes que têm que ser ditas. É a mesma coisa que, para ficar proporcional, ele teria que abrir mão de 300 bilhões de tributação sobre o consumo, que é praticamente toda a tributação federal sobre a incidência nos produtos aí que nós consumimos diariamente, que é PIS e COFINS que incide. Então, aí seriam coisas iguais. Mato Grosso abrir mão de 3 bilhões, o governo federal tem que abrir mão de 300 bilhões, senão fica algo absolutamente desproporcional. A mesma coisa você dizer para a família Emílio de Moraes, para ela renunciar a R$1.000, né, e um trabalhador lá do Pedra 90 renunciar a R$1.000. É a mesma coisa? Não é. São coisas absolutamente diferentes. Então, acho que essa discussão está fora de sentido, né? O que nós temos que discutir é a política de preços, de formação de preços da Petrobras. Nós estamos discutindo, lembra em 2018, Antero, que nós discutimos muito isso, acho que inclusive aqui, nesse seu espaço, pela manhã, que o óleo diesel, sobretudo, ele não pode ficar tão volátil, ele não pode ser artificializado, o que aconteceu nos governos aí de triste lembrança. Mas também ele não pode ficar numa gangorra como se fosse uma bolsa de valores. Sobe a cotação internacional, no dia seguinte repassam os preços aí para a bomba. Então, aí desce, aí não repassa. Aí desce e não repassa. Você sabe como as coisas funcionam. Então, o problema todo é na política de formação de preço. Nós até sugerimos, em 2018, que houvesse, pela Petrobras, na época, salvo engano, não sei se era o Joaquim Levy, era o presidente da Petrobras, para discutir no governo Temer, para que houvesse em 2018 ali uma possibilidade de você ter uma análise de formação de preços que fosse pelo menos mensal, porque, veja, você é impactado eu fico pensando no caminhoneiro, que fecha um frete a um valor
de óleo diesel, com base no valor de óleo diesel, e no meio da viagem ele é surpreendido. Quer dizer, você tem... Não pode ser desse jeito. A política de formação de preço de um insumo relevantíssimo para a produção nacional, seja no campo, seja para transportar aquilo que a gente produz no campo, enfim, não pode se dar do modo como é hoje, né? Que a cada dia se tem um aumento, se o Irã eventualmente toma uma decisão, se a Arábia Saudita toma outra, eventualmente tem uma conjuntura internacional desfavorável, a cotação do petróleo dispara, na bomba, no dia seguinte, já está com o preço repassado. Então, acho que essa é a grande discussão a ser feita. E não discutir aqui, com miseráveis, né? Hoje, os governos estaduais e municipais, e a própria União também não tem boa situação fiscal, é discutir com miseráveis, alastrar a crise no país inteiro, se nós formos discutir com essa visão de que retirar impostos sobre o consumo vai reduzir preço de gôndola. Antero, vou citar mais um exemplo só. Em Mato Grosso do Sul, nós tivemos em 2018 também uma redução no contexto da greve dos caminhoneiros. O governador lá, Reinaldo Azambuja, ele reduziu de 17% para 12% a alíquota sobre o óleo diesel, do ICMS. Então, reduziu 5 pontos percentuais. Eu mostro para vocês aqui matérias feitas pela imprensa de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, sobre o preço de gôndola. Quando era o imposto a 17% e quanto era 12%, quando tinha caído 5%. Pergunta se houve repasse para a bomba. Não houve. Imposto sobre o consumo é imposto para fazer arrecadação em caixa para os estados. Não é imposto para você controlar preços, porque você, sobretudo, do modo como ele é calculado no Brasil, que é calculado por dentro. Você não sabe quanto você pagou no seu cafezinho agora, quanto você pagou de imposto. Porque você tem benefício fiscal, você não tem uma conta aberta. É isso que, inclusive, na reforma tributária nós estamos propondo, que o imposto seja calculado por fora. Você vai comprar um litro de gasolina, você vai pagar R$4, você vai pagar lá R$4, se a alíquota for 25% de impostos, você vai pagar R$1 a mais, você vai pagar R$5. Ou se for 3 e for 25%, você vai pagar 75 centavos. Você vai saber no preço final quanto você está pagando de imposto. Aí sim você consegue, olha, se eu der um desconto de 10% na alíquota, o consumidor, quando é calculado por fora, aí sim você vai saber que no preço você está tendo aquele desconto. Quando é calculado por dentro, você vai lá e paga R$4 a gasolina. Se eu der aqui reduzir a gasolina de 25 para 20, 5 pontos, pode continuar no mesmo preço e você não vai conseguir controlar. Quando você for lá, eventualmente, questionar, ele vai abrir uma planilha de custo, dizer que aumentou um custo indireto, que foi obrigado a repassar um aumento que foi de um acordo coletivo dos trabalhadores. Quer dizer, a sociedade, quando é imposto sobre consumo calculado por dentro, é praticamente impossível você evidenciar um repasse de preço, um repasse de redução de imposto no preço. Então, nós temos um problema aqui de origem, de como o sistema tributário ele é formado. Por isso que, quando se dá desconto, redução de imposto, o cidadão não percebe na gôndola. Isso acaba ficando ao longo da cadeia em margens. No caso, fica na Petrobras ou fica em distribuidoras. E o posto, o próprio Nelson, que é o presidente do Sindipetróleo, ele mencionou isso. As margens, quando chegam no posto de gasolina, as margens são muito pequenas. De fato, isso fica no caminho, né, entre a produção na refinaria até a entrega no posto de gasolina. Secretário, e esse debate que teve lá, promovido pelo governo do estado, que as associações, as entidades boicotaram, não foram, exceção do Sindipetróleo, que foi lá e debateu? Sim, foi o Sindipetróleo, também foi o Sindicato das Farmácias, né? Foi uma perda de oportunidade, né, Antero? Seria importante que todos os setores tivessem... E muda alguma coisa em função desse debate? O Sindipetróleo conseguiu convencer o governo de alguma coisa, ou a farmácia? Não, o Sindipetróleo ele esteve lá e mostrou a variação. Nossa conta era de que o impacto do aumento de 2%, a redução do benefício, a alíquota do álcool é 25%, nós praticávamos 10,5% em Mato Grosso. Uma das menores, a segunda menor do Brasil, só perdia para São Paulo. Nós levamos para 12,5%, reduzindo, né, o benefício fiscal, que é, lembrando, a alíquota mesmo é 25%, nós praticamos metade, 12,5%. Esses 2 pontos aí que nós diminuímos, né, do benefício, que aumentou o ICMS, isso representava 6 centavos no preço de bomba. Então, nós tínhamos um preço médio
de 2,91 em dezembro, era para chegar a 2,97. O Sindicato do Petróleo, dos distribuidores, dos revendedores de petróleo, confirmou, o Nelson, o sindicato, confirmou esse valor, esses 6 centavos, só que aumentou 17 centavos. Aí o que ele estava explicando é que existem outras variáveis, inclusive desde a usina, que precifica, até a distribuidora e chegando aos postos, que esses aumentos se devem a outros fatores e não propriamente, exclusivamente aí ao ICMS. Então foi um debate bom, ele abriu uma planilha, mostrou os preços de compra na refinaria, nas usinas, de estudos técnicos, e demonstrou de fato que houve um impacto, conforme a gente mesmo mencionou, mas que o impacto não é esse que foi repassado para a bomba, que se deve a outros fatores. E na farmácia, é uma discussão da farmácia popular. A farmácia popular são alguns medicamentos que são subsidiados pelo governo federal. E a sugestão que foi apresentada, e que eu vou levar, inclusive, ao CONFAS, é para que nós tivéssemos ali uma redução da tributação incidente sobre esses medicamentos, medicamento para pressão, para diabetes, houvesse uma redução ou mesmo uma isenção. Só que isso aí demanda uma política nacional. Eu me comprometi com o sindicato das farmácias de levar esse assunto para o próximo CONFAS e fazer esse debate. Sobre os demais pontos, Antero, nós estamos aí abertos ao diálogo, temos estabelecido o diálogo com o sindicato de confecções, de calçados, enfim, nós estamos abertos para corrigir pequenos ajustes, mas como eu disse, uma crítica que seja aí generalizada, de que o modelo foi mudado de forma errada, isso a gente demonstrou que não é verdade, né? Nós tínhamos lá em alguns itens que nós mostramos na audiência pública, nós poderíamos cobrar, por exemplo, de um porcelanato, cobrar R$18 de ICMS, se fosse praticar aquilo que a lei estabelece, que é a alíquota cheia de 17%, nós cobrávamos R$3 no modelo anterior, e agora vai cobrar R$4,50. Quer dizer, ainda continua uma grande margem de lucro bruta que não está sendo tributada pelo ICMS. Então nós mostramos lá que o aumento foi relativamente pequeno e há uma margem ainda muito grande que fica fora da tributação do ICMS. Isso foi demonstrado para todos os setores, né? Em todos os setores, sobretudo de farmácia, de supermercados, de material de construção, e também essa polêmica que houve com o etanol, que agora praticamente ela saiu da mesa em função daquilo que foi apresentado pelo próprio setor, dizendo que o aumento maior que houve não foi em razão da tributação. Então ficou claro isso, ficou claro que o comércio ainda continua com um benefício fiscal, e eu mencionei para você até... Mas os postos continuam afirmando, a hora que você vai lá encher o carro e fala, isso aqui é imposto do governo. Acho que a propaganda continua sendo essa. Mas aí cabe também a comunicação do governo, assim como vem sendo feito, esclarecer que não é isso o que está ocorrendo. Tanto que o próprio setor, representado pelo seu presidente, pelo sindicato, afirmou que o aumento que houve se devem a outros fatores relacionados à produção. Por exemplo, um deles que ele citou foi o custo do milho, da saca de milho, né? Que praticava R$15, R$17. Nós temos hoje em Mato Grosso uma grande produção de etanol de 32, milho, né? Foi para R$32. Então, assim, tudo isso aí foi repassado na composição dos preços, entende? Então, isso ficou muito claro lá. Agora é um problema, concordo contigo, de comunicação. Cabe ao governo esclarecer. A audiência pública de quinta-feira passada, de uma semana atrás, foi exatamente com esse objetivo, trazer transparência e esclarecer. O que é MVA? MVA é a margem de valor agregado, é a forma pela qual o Estado ele tributa. Você compra, eu sempre cito o exemplo do copo, que me parece mais óbvio e lógico. Quando você compra um copo por R$10, o Estado ele presume que você vai vender aquele copo se ele aplica uma margem de valor agregado por 40% a mais. Então, que você vai ter uma margem de lucro bruta de 40%. Então, você vende, ele presume que você vai vender por R$14 e a indústria já faz essa tributação sobre 14. Não importa se você vende por 18, 20, 25. Né? Então, há esse cálculo médio da margem de valor agregado. E a Secretaria de Fazenda, nós temos essas informações de produto a produto, linha por linha. Então, eu sei por quanto a Nadir Figueiredo vende um copo americano, né, para as empresas, né, os comerciantes mato-grossenses, e por quanto, em média, os comerciantes mato-grossenses vendem ao consumidor final. Então, essa conta eu faço, obviamente, uma pela outra, eu tenho a margem real. E aí, o que nós estamos dizendo é que nós aplicamos ainda aqui em Mato Grosso um benefício fiscal sobre essa margem, Antero. Essa margem em Mato Grosso é uma margem
reduzida. Então, por conta exatamente do benefício fiscal que foi aprovado pela Assembleia Legislativa para o setor comercial. Então, em alguns produtos, para citar, poderia ser, por exemplo, 70% era a margem de valor agregado real, mas em função do benefício fiscal, ela ficou em 50%. Então, a tributação, ela incide sobre 50%. Vamos supor o exemplo do copo aqui, que comprou por 10, o Estado presume que vai vender por 14, tributa-se, então, sobre esses R$4 aí de diferença, mas aí o comerciante vende por 18. Esses R$4 de diferença que o comerciante vendeu, ele não está tributado pelos 17% da alíquota do ICMS aqui do Estado de Mato Grosso. Ele fica fora. A incidência é só sobre a margem de valor agregado. Então, é essa discussão que nós temos que fazer de modo técnico. Eu fico imaginando o Ministério Público, o Tribunal de Contas, olhando para aqui e falando, secretário, mostra com a sua equipe técnica por que você, nesse setor, aplicou uma margem de valor agregado de 50%, de 30%, de 40%. Tudo tem técnica, Antero. Então, é isso que nós fazemos. Nós pegamos os valores de entrada e os valores de venda. Aí eu tenho a margem real. Sobre a margem real, nós poderíamos tributar e aplicar a substituição tributária. Aplicar, no caso do copo, 70%, 80%. Né? Não, mas nós aplicamos 40%. Por quê? Porque eu tenho um benefício fiscal que me autoriza a reduzir a margem de valor agregado. Então, tudo isso aí é feito com muita técnica, sem bravata, sem gritaria, porque nós temos controle. Não é isso que a sociedade exigia? Controle sobre os benefícios fiscais? Hoje eu posso assegurar para vocês que Mato Grosso tem controle sobre os benefícios fiscais, que tudo o que nós estamos aplicando está baseado em lei e baseado em evidência técnica, em preço de compra, preço de venda e a redução que a lei autoriza, que é o benefício fiscal. Porque nós tivemos aqui um ouvinte, eu não me lembro o nome do ouvinte, até pedi para guardar a gravação, mas não guardaram, né? Não tem a gravação do ouvinte aí, né? Porque ele ligou, falou, ó, isso aqui é importante, vamos guardar, dia que o secretário vier aqui, a gente põe a gravação para o secretário ouvir. Ele falou assim, olha, o governo alega que não aumentou a alíquota. Não aumentou a alíquota, mas aumentou a MVA. Quer dizer, continua cobrando a mesma alíquota sobre um movimento de valor agregado maior. Não, é que o modelo anterior de tributação era um modelo tipo assim, era pela entrada. Se eu ver se está equivocado esse raciocínio. Um bezerro Nelore é vendido por R$1.200. Em termos, para ser razoavelmente bem vendido. O pequeno produtor vende por menos. Aí a Secretaria de Fazenda tributa um ICMS sobre isso, um FETAB sobre isso, será como que é esse negócio? Em cima da pauta que é assim, bezerro macho de desmama vendido é R$1.200. Tá. Ou tributa sobre 1.600 e na verdade ele é vendido por 1.200. Aí o cara toma, eu estou pagando só 1.600. Nesse caso das pautas... Eu tô tendo prejuízo. Essas margens de valor agregado e essas pautas, elas são dinâmicas. Né? A Secretaria de Fazenda, a cada bimestre, no máximo trimestre, está revisando. Então, se houver qualquer distorção no preço de venda, isso é informado e corrigido imediatamente. Inclusive, assim, são milhares de linhas de margem de valor agregado, imaginando a quantidade de produtos só em farmácias, são mais de 10 mil itens vendidos numa farmácia. Então, o volume de informações é muito grande. Nós trabalhamos e já corrigimos alguma distorção que foi apresentada pelos setores, o que é natural. Falou, olha, isso daqui tá maior, a gente vai lá e corrige. Agora, de um modo geral, e isso é preciso ser reconhecido, porque eu tenho as planilhas, a memória de cálculo, o que nós fixamos é menor do que o preço de venda. É menor. É menor em 20%, em 30%, e é a autorização que nós temos pela lei para fazer, para proceder desse jeito. Então, Antero, quando se faz uma crítica nesse sentido, a gente pode pegar qual é o produto e eu abrir. Olha, esse produto foi comprado no último semestre, em média, de 2019, e foi comprado, por exemplo, de São Paulo, enfim, de qualquer fornecedor que venda o produto para cá, e foi vendido por X. E pega-se uma média e nós temos ali a margem real que foi praticada pelo comércio varejista ou atacadista. Então, assim, a gente tem evidência técnica, eu tenho número, eu tenho dado. Então, o que a gente pede para os setores é exatamente isso, que tragam
informações técnicas, né? Que esse debate ser feito do modo como vinha sendo feito, não era absolutamente improdutivo e só gerava desgaste de imagem para um lado e para o outro, porque nós mostramos alguns produtos que tinham margem de 900%, Antero, de 800%, de 500%. Aí o impacto que a gente estava colocando lá de aumento de carga, nesse caso que eu falei para você, o ICMS que era para ser recolhido em cima de um produto lá, de um porcelanato que eu tenho dado, ele era R$18 de ICMS para recolher, pagava R$3. Agora vai passar a pagar R$4,50. Olha só, tá ficando uma diferença de 18 para 4, de R$14 ainda sem tributar. Quer dizer, eu tenho dado, eu tenho informação. E para eu alterar isso, para que o Estado altere isso, você tem critério, porque nós temos órgãos de controle. Não é mais tempo de se mamar em onça. Mudou. Né? Então é importante deixar claro, mesmo porque as origens que nós tivemos de alguns benefícios fiscais não são republicanos. As origens não foram republicanas, Antero. Você sabe o que eu estou dizendo aqui. Não foram republicanas. Vamos ouvir então o que o ouvinte falou, porque eu já recebi uma esculhambação aqui da Luana Dalbiar. Achei aqui o áudio que o senhor disse que eu não tinha guardado. Quer rodar? Quero. Então, devidamente esculhambado, pedido de desculpas à Luana Dalbiar. Então, quem fala o que quer, né? Ouve o que não quer. Então vamos ouvir o áudio. Bom dia, Antero. Bom dia, Capital FM. Antero, eu estou escutando a entrevista aí sobre a reunião ontem lá no governo. E assim, as informações estão muito desencontradas, né? O governo está correto quando ele fala que não teve aumento de alíquota, realmente não teve aumento de alíquota. Em alguns casos, que é o caso do combustível, teve um aumento pequeno. Agora, assim, por que os preços sobem? Porque ele não aumentou a alíquota, mas ele aumentou o MVA, a margem de valor agregado. Então, se você pagava antigamente imposto, comprava um produto por 100, vendia por 140, você pagava um imposto em cima da margem agregada do MVA de 40, que era o MVA antigo. Agora, se você compra um produto por 100, você vai pagar o imposto sobre 165,29. Então, claro que aumentou o valor do imposto. Porque ele não aumentou a alíquota, mas aumentou o MVA. Antigamente, todas as categorias o MVA era 40%. Agora, tem MVA de 70%, de 80%. Entendeu? Esse é o problema. O governo fica batendo na tecla, não teve aumento de alíquota, não teve aumento de alíquota. Realmente não teve. E aí os meios de comunicação ficam tudo perdido, porque também não sabe fazer a conta. Aí fica, hora vai na conversa de um, hora vai na conversa do outro. Chama alguém que sabe fazer conta aí, pega a conta gráfica. Qual que é o valor? Comprou por quanto? Comprou por 10. Vendeu por quanto? Vendeu por tanto. Você vai pagar tanto de ICMS. E o modelo antigo, como é que era? Era você comprava por 10, vendia por tanto. Você ia pagar tanto de ICMS. Você vai ver, o empresário, ele está repassando o ICMS. Quem está pagando o ICMS é a população. Entendeu? É a população que está pagando o ICMS. Então o empresário, ele vai cobrar mesmo, não tem jeito. Entendeu? Ele vai repassar. Agora, até o empresário é consumidor. Até o empresário é consumidor também. Tá aí, o Adélio Faria. Adélio, até posso recebê-lo na Secretaria de Fazenda e mostrar para você números, mas primeira coisa, uma correção muito importante, uma correção conceitual. Até 31 de dezembro, nós não praticávamos margem de valor agregado. Não tinha MVA. Se tributava pelo valor de entrada. Aí está o erro aí na sua informação. Talvez quem lhe passou a informação lhe passou errado. Se tributava, no exemplo do copo, Antero, nós não perseguíamos um valor de agregado. Tributava sobre o valor de compra. Lembra que eu citei um copo comprando por 10 na que era um imposto garantido. Era um imposto garantido. Então não tinha margem de valor agregado. Era uma tributação sobre o valor de entrada. Então comprava-se um copo a 10... E se ele vendesse a 20, esses R$10 ficavam sem tributação. Então recolhia lá 13%, no caso, sobre 10 dava 1,30. E se ele fosse, nesse caso aqui, vender o copo por 20, colocando lá a alíquota de 17%, dá 3,40, mais o crédito da entrada que ele teria, ele tinha que recolher 2,70, sendo que ele pagava 1,30. Então, Adélio, a sua informação, ela não corresponde à verdade, porque até 31 de dezembro de 2019, nós não praticávamos em Mato Grosso
o sistema de margem de valor agregado. Como isso, essa metodologia de tributar pela entrada, que era o chamada carga média aqui em Mato Grosso, antigamente o ICMS garantido integral, nós tivemos que alterar e voltar para aquilo que é praticado no âmbito nacional, que é a substituição tributária tributada pela margem de valor agregado. E aí, Antero, voltando àquilo que eu lhe falei, eu posso mostrar setor a setor, nós temos lá linha por linha, em planilhas, produto por produto, qual é o valor de compra, o valor de venda, eu tenho a margem real do produto de venda, se é 50, se é 70, se é 80, e eu demonstro que, em todos os casos, a nossa margem de valor agregado é menor, como esse exemplo que eu citei. Então, é importante, é isso que o governo tem feito, esclarecer. Não houve, primeiro, aumento de alíquota e, segundo, as margens de valor agregado que estão sendo praticadas pelo governo, né, por meio de portaria da Secretaria de Fazenda, são margens de valor agregado menores do que as reais. Se houver uma ou outra que esteja com alguma distorção, não há problema, admitimos e corrigimos, porque é isso que é feito no país inteiro. Mas, de novo, essa ponderação ela não corresponde à realidade e ficamos à disposição, inclusive, para demonstrar por produto, por linha de produto, exatamente preço de compra, preço de venda, margem real e qual é a margem que o governo está praticando aí pela Secretaria de Fazenda. Tá bom, são 8 horas e 5 minutos, tem um ouvinte na linha, alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Neuzito, como Ô, Neuzito, eu tava com saudades de você, rapaz, faz tempo que você não ligava aqui. Então, você falou um dia, o meu áudio, você falou assim, eu venho aqui ensinar a esculhambação. Aí eu falei assim, me tá achando que eu tô esculhambando. Então, vamos comandar um tero. Então eu peço Mas aí, como você só leva caboclo inteligente aí, a gente tem que participar para puxar a ideia dele, né? Muito obrigado, você faz falta no programa, rapaz. Então, senhor Rogério, é o seguinte, eu sou admirador da sua inteligência, eu sou um caboclo inteligente que tem explicação para tudo. Só para falar uma coisa para você, a gente entende a sua explicação, sabe que você é chique na matemática, tudo. Mas o problema não está só no imposto do governo. Se o governo falar que vai mexer no imposto, o empresário já sobe porque o governo falou que ia mexer. Você quer ver um exemplo claro? Fui no mercado, eu comprava uma sacolinha de pão lá por R$5. Outro fui lá R$6. O que dá isso? Isso dá 20% de aumento. Porque 3 vezes 5 é 10, é R$1 a mais. Um suco de uva custava R$5. Foi para R$6,50, que dá 30% de aumento. Isso é o grande problema nosso. Nosso problema não está só no imposto. O nosso problema está no empresário, em todo mundo, que é usar a lei do Gelson, meu filho, de levar vantagem em tudo. Se está com 2 camisas, toma uma. É assim que o brasileiro pensa. E eu tenho uma grande impressão que o brasileiro parece que já nasce corrupto, que já nasce com aquela ideia de jirico, porque é absurdo. É isso que o ignorante igual eu pensa, sabe? Um abraço e fique com Deus. Muito obrigado, Neuzito, pela sua participação. Bom, Neuzito, primeiro aí, obrigado pela participação e vou citar um caso aí, existem inúmeros fatores que levam a aumento de preço em gôndola, que o governo, de fato, a gente não controla. Nós citamos o caso do etanol, que aumentou 17, era para ter, o impacto foi 6 centavos, e nós citamos outro exemplo, o açúcar. Não aconteceu nada com o açúcar de 31 de dezembro de 2019 para 1º de janeiro de 2020, na tributação, continuou sendo tributado por 7%, como item componente da cesta básica. Só que na gôndola ele saiu de 3, foi para 4,20. Por quê? Então, assim, houve de fato aí algum arranjo de preço, ajuste de preço, não nos cabe, o governo não tem esse papel de controlar, é livre mercado, é aquilo que o Neuzito fez. Ele deve ter pesquisado e deve ter comprado no melhor preço, no melhor estabelecimento, né? No estabelecimento que lhe vendeu melhor. Então é livre mercado, é livre concorrência. Agora, o que nós, o governo, não podemos admitir, Antero, é botar nas costas do governo a responsabilidade por esse aumento que houve aí de modo generalizado e, em alguns pontos, o próprio Procon está fazendo ali a sua análise, até exagerado, né? Tem aqui uma mensagem do Jesuíno. Bom dia, Antero. O governo é um buraco sem fim. Não há um dinheiro que dá enquanto não acabar com os privilégios ou penduricalhos. Nunca vai melhorar nada.
Aí ele está falando da reforma, né? O Estado fez uma reforma, podia ter feito uma reforma maior, né? Antero. Porque assim, se não diminuir despesa, por exemplo, o Estado quando fez a reforma, falou assim, ó, dentro de 6 meses a MTI vai informar se está superavitária. A Empaer vai informar se está superavitária. Não sei o que vai informar se está superavitária. Todos continuaram. Será que todos ficaram superavitários? A MTI nós enxugamos o quadro, tinha quase 500 funcionários, nós enxugamos o quadro em 200, né, pelo programa de demissão voluntária, devem sair mais 40, então 50% da MTI, né, que é a empresa de tecnologia, antigo Cepromate, para quem está nos ouvindo aí, nós tínhamos lá salários bastante distorcivos, inclusive de área meio, né, quer dizer, pessoas que não estavam nem na área finalística, uma empresa de tecnologia que 60% da força de trabalho não é da área de tecnologia, é área meio, contador, enfim, agente auxiliar administrativo, apoio, enfim, tinham distorções. Corrigimos isso, diminuímos a Empaer, idem também um programa de demissão voluntária. O governador ainda está por esses dias, por tomar a decisão de fazer a liquidação e extinção de algumas dessas empresas, porque a autorização da Assembleia ainda está em aberto, e de fato, o que nós temos hoje são empresas em melhor condição, mas ainda não se encerrou o trabalho de saneamento e, eventualmente, de liquidação de empresas. O governador, na semana passada, Antero, apresentou alguns números, nós conseguimos, nesse trabalho aí de enxugamento de quadros, de desperdícios, economizar 280 milhões de reais, né? Isso aí é dinheiro que sairia do bolso do contribuinte, e só no ano de 2019, só para você ter uma ideia, esse valor é algo em torno de 20% do que nós temos de custeio no Estado, então, do Poder Executivo. É um valor muito relevante. 280 milhões, um orçamento grande, mas se você pegar 280 milhões sobre o valor que nós temos de custeio, que é 2 bilhões e meio, esse valor de 280 milhões é muito significativo, dá quase 15%. Então, esse é um ponto relevante. O outro é inverter uma trajetória. Até então, a folha de pagamento crescia mais que a receita. Isso foi a tônica nos últimos 10 anos em Mato Grosso. Em 2019, isso se inverteu. Nós crescemos a receita em termos reais, em termos nominais, né, valor bruto, 9%, e a folha cresceu, porque ela tem um crescimento vegetativo de 3%. Então, antes era o contrário. Lembra a apresentação que o governador fez no início do ano, que a folha ela explodia de 2003 até 2018 e muito maior do que a capacidade que o Estado tinha de fazer arrecadação. Por isso que ao longo do tempo foi gerando déficits. Quem sofreu muito com isso foram os fornecedores, as prefeituras que ficaram sem receber, e aí quem sente na ponta é o cidadão, é a saúde, a educação, a segurança pública, como tinha problema de veículos da frota da segurança paralisado porque não tinha pago o aluguel ou não tinha combustível. Então, nós invertemos essa lógica, distribuindo adequadamente os recursos. A folha cresceu 3%, e a receita 9%. Então, assim, o governo passou a não ser mais deficitário, a não gerar prejuízo, né? E a partir daí nós temos condição de atingir o equilíbrio, né, entre receita e despesa, não deixar mais fornecedores 6, 7, 8, 10 meses sem receber, repagar os direitos dos servidores dentro do que determina a lei e fazer com que os serviços melhorem, que acho que agora é a tônica do trabalho do governador Mauro Mendes, é fazer com que os trabalhos, a atividade das políticas públicas cheguem com melhor qualidade. Você vê, em um ano, até, já tivemos aí a Santa Casa de Cuiabá aberta, com trabalho do poder Executivo, do governador Mauro, do secretário Gilberto, da articulação que houve e das condições que foram reunidas ali de ter capacidade financeira para poder abrir, né? Não, indiscutivelmente o Estado tem uma condição financeira melhor. O problema era, o desequilíbrio nos levaria para um abismo do qual nós não conseguiríamos sair. Nós já conseguimos subir aí da escala de onde nós estávamos, do fundo do poço, nós estamos numa condição que já conseguimos enxergar a luz. Ainda temos uma trajetória para fazer, existem medidas ainda a serem adotadas, mas numa condição financeira muito melhor. Então, esse poço sem fundo, que o nosso ouvinte aí mencionou, de fato ele tem razão, mas as medidas que o governador Mauro adotou de 2019 para cá, elas são estruturais, colocam o Estado numa nova trajetória, inclusive para a gente pensar mais adiante, Antero, em fazer redução de impostos em setores importantes, como o setor do óleo diesel. Hoje, Mato Grosso não tem condição de reduzir a alíquota do óleo diesel. Um ponto que eu for reduzir, perde 100 milhões de reais no óleo diesel. Por isso que o governador Mauro não tem condição de fazer isso agora. Agora,
contendo a despesa, melhorando a nossa condição financeira, gerando aí não mais prejuízos, nós temos condição, sim, de chegar para o setor produtivo mais adiante e reduzir 2% na alíquota do óleo diesel, quem sabe, chegar a 15%, porque isso aí, na verdade, você está fazendo o quê? Você está ajudando o setor de transporte, os caminhoneiros autônomos, você está ajudando o setor produtivo, o pequeno produtor, né, o microprodutor rural, você está ajudando, inclusive, a nossa produção, um insumo importantíssimo para a nossa produção agropecuária. Então, quer dizer, hoje não dá para fazer isso. E não daria para fazer naquela trajetória que estávamos, nunca nós conseguiríamos fazer isso. A trajetória seria outra. Mas tem algumas coisas assim que a gente vê que o Estado, e sinceramente não tenho a menor ideia de como controlar isso. Por exemplo, Juína é um grande produtor de ouro e diamante. Aripuanã é um grande produtor de riqueza mineral. Poconé é um grande produtor de riqueza mineral. Livramento é um grande produtor de riqueza mineral. Nova Lacerda é um grande produtor de riqueza mineral. Ponte Lacerda é um grande produtor de riqueza mineral. Quem que é o dono do ouro de Mato Grosso e qual que é a receita do Estado em função da mineração? A receita do Estado, Antero, é quase nada, né? Nada. Pois nada. Nós estamos, inclusive, estudando aí, eventualmente, um FETAB, junto com a Assembleia Legislativa. O governador Mauro encomendou esse estudo, um FETAB sobre a mineração, especialmente aí em relação ao ouro. Estamos estudando isso, porque é um setor muito difícil de controlar. E não é só para o Estado, porque, na verdade, o subsolo pertence à União. Quem dá a outorga da lavra é a Agência de Mineração, antigo DNPM, hoje é a Agência Nacional de Mineração. Inclusive, nós temos um trabalho aí, uma cooperação técnica com eles. O que paga é uma contribuição sobre o direito de lavra, né? Que é um valor irrisório para Mato Grosso. Vai dizer, nós recebemos ano passado, acho que 12 ou 15 milhões de reais no ano inteiro. Quer dizer, e os municípios recebem a maior parte disso. É um valor muito insignificante. Por quê? Nós temos alguns problemas também, Antero, de legislação federal. O ouro especificamente, vamos falar sobre o ouro. Mato Grosso tem se destacado aí na produção de ouro. Nós estamos, acho que, o quarto do país, né? Minas, Pará são os maiores produtores. Mato Grosso já é o quarto, e estamos crescendo. Quem sobrevoa aqui a região de Poconé fica impressionado com a quantidade de garimpos que nós temos aqui. Fica impressionado com o caminhar da destruição do Pantanal. Porque aquilo ali tem que ter uma medida do Estado, esse é um já que o Mauro está falando em cota zero, etc. e tal, o governador Mauro Mendes tem que olhar isso para preservar o Pantanal. Sim, boa parte do pressuposto é que nos garimpos todos ali, né, as atividades minerárias, elas têm licença ambiental e tem que, obviamente, cuidar aí, preservar, tomar as medidas compensatórias para não criar nenhum dano ambiental. Mas, assim, o problema do ouro é que, quando ele é um ativo financeiro, ele não incide ICMS, incide só um tributo federal, que é o IOF. Então, a maioria do ouro que sai de Mato Grosso para ir para São Paulo, ele sai como ativo financeiro, Antero. E aí não fica R$1, 1 centavo para o Estado de ICMS. Então, inclusive, nós temos aí, trabalhando em articulação com outros estados da federação, sobretudo São Paulo, para investigar se de fato a destinação é ativo financeiro. E é de fato um grande problema para o Estado, e nós estamos estudando aí alternativas que já foram adotadas lá pelo Pará, como a criação desse fundo. Tá, são 8h17. Eu estou entrevistando aqui o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Galo. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos. São 8h23 em Cuiabá. Nós estamos entrevistando aqui o secretário de Fazenda, Rogério Galo. Tem uma pergunta do Ivan Carlos. Bom dia, Ivan Carlos. Bom dia, secretário. Os shoppings da cidade, assim como o comércio, deve pagar impostos, né? Com certeza. Por que o shopping do Camelô não paga absolutamente nada? É justo isso? Boa pergunta. Nós, como estivemos na prefeitura, nós fizemos junto com o então prefeito Mauro, com o governador Mauro agora, um programa de regularização lá do shopping popular. Boa parte deles hoje já tem empresas, ou são MEI, né? Boa parte já são empresas do Simples Nacional e recolhem sobre o faturamento. Mas vou pedir para dar uma checada no shopping popular,
para verificar como é que estão como está a situação cadastral de todos os trabalhadores lá. Porque foi feita a regularização. Até a época, para se ter direito, lembra que foi feita a grande reforma, requalificou todo aquele espaço, ali foi um trabalho junto com o Ministério Público. Virou um shopping de Virou verdade, um shopping bonito, tá shopping muito popular. bonito, uma boa qualidade. E ali a condição para que houvesse a regularização dos espaços, dos boxes, era de que eu tivesse com a empresa aberta. E hoje você tem facilidades, né? Você fatura até 80 mil por ano, pode ser microempresário individual, paga um imposto bem baixinho, estourou esse limite, vai para o Simples Nacional, também tem uma carga tributária menor, e é sobre o faturamento. Então, eu vou pedir para verificar, já que há essa denúncia do ouvinte, para checar a situação lá. Adalberto de Várzea Grande. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Antero, e bom dia, secretário. Sou Adalberto de Várzea Grande. Secretário, desde o início do ano, nós estamos nessa guerra. Evidência técnica, que é o termo que o senhor está usando muito hoje, e toda uma série de nomenclaturas, mas o que na verdade está acontecendo é que os preços subiram. Os preços dos combustíveis, o preço de mercadorias da cesta básica. Eu, por exemplo, tinha um custo de média de R$900 de medicamento por mês. Hoje esse custo foi para R$1.000, 1.000 e pouco. Então, assim, não adianta nada você passar 1 mês, 2 meses, 3 meses falando que a pauta é tal, que o MVA é tal, mas o que acontece, na verdade, é que o consumidor final, está pagando o pato da conta. Não tem essa questão de termo técnico, a questão é que na vida real, somos nós que estamos pagando mais caro. Entendeu? O comerciante continua ganhando o lucro dele, o governo está arrecadando mais, mas somos nós, os consumidores, que estamos pagando para sustentar esse Estado. Assim fica fácil reconstruir ou refazer o Estado, né? A gente vai pagando o custo disso. Obrigado. Adalberto de Várzea Grande. Não, obrigado pela participação. O que nós fizemos em relação aos benefícios fiscais, é importante, de novo, deixar claro que nós precisávamos fazer isso. Tinha a lei federal que determinava que Mato Grosso tinha que fazer a revisão dos benefícios fiscais e a reinstituição desses benefícios. Nós tínhamos benefícios aqui no estado, vamos lembrar, que foram concedidos irregularmente, isso nós deixamos claro, foi mediante pagamento de vantagens indevidas, de propina, né? Então, a gente tinha margens de lucro aí que não eram sequer tributadas. Então, eu concordo com essa avaliação de que em alguns setores, inclusive, a gente tinha margem de lucro e não cabe ao governo entrar nessa análise, mas simplesmente expor que o governo estava abrindo mão de receber um imposto que o contribuinte estava pagando para o setor comercial. Então, isso em razão de benefícios que foram concedidos aí ao longo do tempo, que estão em delações premiadas. Então, o que o governo fez foi corrigir isso, fazer com que se pagasse o ICMS minimamente sobre o valor mais próximo do valor de venda, mas ainda abaixo do valor de venda. Mas aí tem uma questão de mercado. O Neuzito teve a sabedoria popular ali. Também há algum senso de oportunismo, às vezes, e isso aí acaba se acomodando. Infelizmente, houve esse aumento nas gôndolas, a gente lamenta porque o repasse foi muito acima do impacto que nós mostramos, que era de 2%, 3%, 4%, jamais era para ter chegado nos patamares que o senhor está mencionando. Agora, não cabe ao governo controlar preços, né? Quem controla preços são governos como o da Venezuela, enfim, e a gente sabe que são governos aí de triste memória e que o cidadão paga, inclusive com ausência de produtos básicos nos supermercados e nas farmácias. Então, nós não vamos fazer isso. Agora, o que nós não podemos é deixar de falar a verdade. O impacto é muito menor do que esse que o senhor falou aí do seu gasto da farmácia. Não era para ter esse impacto que está sendo colocado. Então, cabe aqui a nós colocar a realidade, cada um exercer o seu papel, o PROCON verificar se houve uma cartelização. É isso que o PROCON está falando. Quer dizer, o que é cartel? É combinar preços. Um setor todo combina preço e aumenta automaticamente no mesmo dia com os mesmos patamares. O PROCON está de olho se isso efetivamente está acontecendo, abriu aí algumas fiscalizações. Agora, o que cabe a nós é
colocar claramente qual foi o impacto para que o consumidor também tome a sua decisão. Olha, o preço está sendo acima, aí fazer a melhor escolha, procurar. Não sei se vocês viram na semana passada, eu até chegou no meu WhatsApp aqui e saiu na imprensa. Ali perto da rotatória da Estrada do Moinho, na entrada da antiga cervejaria Cuiabana, né? Tem aquela rotatória ali. Ali tem uma faixa escrita, e várias na cidade, uma farmácia falando assim, aqui os preços não aumentaram. Venha, aí ele colocou, eu esqueci o nome da farmácia, até poderia fazer aqui o merchan dele, mas esqueci o nome da farmácia. E tá o número da farmácia e naquelas redondezas, naquelas imediações. Quer dizer, os comerciantes estão percebendo que, como ele tem margem, e o impacto é muito menor e dá para ser absorvido na margem dele, ele está vendo aí uma oportunidade para que, enquanto os outros estão repassando os preços, ele está mantendo o preço, conseguindo absorver na sua margem, porque, de novo, o impacto foi pequeno, e aí por isso que eu falo, evidência técnica, nós temos número, que o impacto foi pequeno. Ele está conseguindo vender pelo mesmo preço que era de dezembro de 2019. Aí eu pergunto, Antero. E mesmo assim tem lucro, né? E está tendo lucro. Por que esse cara consegue vender e os outros não conseguem? Então, assim, é isso que o consumidor, nesse momento, tem que fazer. É pesquisar e encontrar o melhor preço. Eu já vi isso em farmácias e certamente é um movimento que vai começar agora, Antero, porque é uma oportunidade que os empresários podem ver e falar, ó, aqui não aumentou, compra aqui, compara preço de dezembro com o meu preço de hoje. Então, nesse caso, o governo não se intromete. Agora, o que a gente tem existiam setores cujas margens de lucro bruta eram muito altas, e a gente não entra nisso, e não se submetiam a qualquer tributação. Isso em razão, em alguns casos, de ter negociado no passado esses benefícios como o próprio governador Silval reconheceu na sua delação premiada. São 8h31, e nós estamos entrevistando aqui o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Galo. Tem aqui algumas perguntas dos ouvintes, do Carlos Pedrosa. Bom dia. E estou ouvindo do secretário de Fazenda e faço o seguinte questionamento. Por que só o estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem pauta de bebidas? São Paulo acabou de retirar a ST, não sei o que é ST, de bebidas. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná já tinham tirado. E o estado do Rio de Janeiro e Minas também vão retirar a ST. Do nosso lado, Goiás e DF também não tem ST. Pergunto, como vamos ficar no contexto nacional? Carlos Pedrosa. Sim, nós temos ainda para bebidas, né, a lista de preços mínimos, que são pesquisas de mercado e fixa o valor para que haja incidência da tributação. Estamos estudando aí a possibilidade de retirarmos a lista e deixar pelo preço de venda. Em alguns casos vão se surpreender porque vai ser um valor de imposto a pagar maior do que o que está na lista de preços. Mas assim, não é verdade que esses estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás tiraram as bebidas da subvenção tributária. Continua na subvenção tributária, só que não mais sobre lista de preços mínimos. Colocam-se uma margem de valor agregado que é o MVA. O ouvinte fez uma pergunta técnica, acabei também respondendo aqui no âmbito técnico. Eles continuam com subvenção tributária, mas o modo pelo qual você vai calcular o valor presumido de venda não é mais uma lista de preços mínimos, né, que o consumidor vai comprar um refrigerante por X, né, e o Estado faz essa pesquisa, por margem de valor agregado, por um percentual. Então, enfim, vamos analisar tecnicamente, mas nos parece que essa pesquisa de preço ela fica mais próxima daquilo que é o valor de venda ao consumidor final, para não ter distorção, nem para mais e nem para menos. Benedito Provenzano está ligado aqui. Bom dia, Benedito. Ué. Você mandou o áudio, Benedito, mas é um Benedito mudo que está aqui. Não tem áudio. Não. Repete o áudio, porque não tem áudio, tá, Benedito? Repete o áudio. Tentei colocar o seu áudio aqui no ar e não tem áudio. Novamente estou tentando colocar o áudio e não tem áudio. Deve ter algum problema aí no seu microfone na hora que você mandou. Ontem, quando você ligou aqui para falar do operário, que o operário ia ganhar e tal, funcionou. Como o operário não ganhou, deve ser isso que está dando problema no áudio, né?
Mas, secretário, tem uma outra pergunta aqui, que é do Oliveira. Bom dia. Nós, consumidores, somos os prejudicados sempre. A margem de lucro do empresário que não diminui. O governo não diminui os gastos. Postos na mão de meia dúzia de empresários com laranjas e tendo por trás políticos e aparentemente formando cartel. E assim nós, consumidores do Brasil, nunca teremos um país melhor. Porque o próprio brasileiro lesa e massacra os seus compatriotas. Livre comércio sem regra. Nós estamos lascados. É o Oliveira, mas é um desabafo, né? É um desabafo e meio que resume o que nós estávamos conversando aqui ao longo do tempo, né, Antero? Infelizmente, no país, na distribuição da carga tributária, nós temos um escândalo aqui no Brasil, que é tributar o consumo em mais 50% da nossa receita de impostos, eu falo do país, tá? Governo federal, estadual e municípios, é sobre consumo. Aí é uma tributação muito injusta. Nos países desenvolvidos, 30% sobre consumo, 30% a 35% sobre renda e 30% sobre patrimônio. Há uma distribuição melhor e atinge aqueles que têm mais condição de pagar impostos. Quando você tributa muito pesadamente consumo, e isso eu estou falando já é uma crítica do sistema tributário nacional, metade da arrecadação de impostos do Brasil é sobre consumo. É por isso que há essa indignação. Nós temos, nos 3 níveis, estadual, federal e municipal, no âmbito nacional, uma carga muito pesada sobre o consumidor. Precisava ter uma coragem aí do Congresso Nacional e não fazer essa reforma de tributar os dividendos, né? Tributar dividendos, né? Nós temos no Brasil aí uma isenção que eu reputo que é escandalosa, uma isenção escandalosa dos dividendos. E nisso, sacrificando 50% da receita de impostos que sustentam as políticas públicas é pago pela classe média baixa. Quer dizer, a tributação que se tem sobre uma água mineral é a mesma que a família Hermílio de Moraes paga lá em São Paulo, que um cidadão do Tijucal paga, e do Pedra 90, enfim, dos bairros, né, aqui da nossa cidade paga. Quer dizer, há uma injustiça muito grande tributária. E essa reforma tributária, infelizmente, continua, Antero, que está em tramitação e que deve aprovar até junho, segundo os líderes do Congresso têm comentado, não resolve o problema, porque continuamos ainda com essa tributação de 50% de tudo que se arrecada em cima do consumo. Não mudamos a nossa lógica. Ali tinha que ser uma ampla reforma tributária que abrangesse também renda e patrimônio para a gente conseguir ter o que responder para esse ouvinte. Tá, o Benedito Provenzano mandou de novo a gravação, vamos ver se o microfone agora está funcionando. Bom dia, Antero, bom dia, secretário. Benedito Provenzano. Bom dia. Eu quero dizer o seguinte, né? É tudo muito bonito, todo mundo vai aí e fala muito bonito, mas ninguém faz nada. Aí o povo fica aí no meio, né? E o povo tem as oportunidades para fazer a mudança também e não faz. Igual, por exemplo, agora esse ano nós temos 2 eleições, né, Antero? Para sabermos escolhermos o melhor aí. Igual a questão da carne. Subiu a carne, para de comprar carne, né? O povo vai lá, continua comprando, tem filas no açougue para comprar carne. Um preço de carne aí de corte tradicional aí a R$30, R$35. Aonde que nós vamos parar com isso? Então o povo tem que ficar mais esperto, fazer uma campanha, mas nesse ponto eu concordo aí com o secretário, né? E vai, operário, aguarde domingo aí, Antero. Um abraço. Agora domingo, o que será que vai acontecer domingo? Vocês perderam o Santa Cruz ontem. Perderam não, empatou e ficaram de fora, né? Mas e aí? O consumidor aí está na mão do consumidor. Nós temos um país de livre mercado, uma economia de mercado, Antero, e está na mão do consumidor, ele está certo. Se aumentou na gôndola e ele pode fazer a escolha entre comprar de um ou de outro, ou de eventualmente não comprar, é isso que faz com que os preços se acomodem, né? O que cabe a nós aqui no Estado é cortar custo, diminuir o tamanho da máquina pública, prestar serviço melhor por um custo menor, que é isso que o governador Mauro tem feito dia a dia, né? Cortar custo para diminuir a máquina do Estado e diminuir a dependência da receita de impostos. Obviamente, esclarecer a verdade quando a gente faz correções, que é o que aconteceu nesse episódio do ICMS aí, né? Que o impacto foi muito menor, no máximo de 5%, e o preço aumentou acima disso. Tem mais um áudio. Alô, bom dia. Bom dia, Antero, bom dia ao secretário de Secretaria de Fazenda. Antero, o secretário acabou de afirmar aí que o PROCON está vendo, né, se está havendo cartel ou não. Gente,
quantos anos vai precisar para que o PROCON veja que tem cartel no combustível? Gente, o preço do combustível em Cuiabá, ele varia entre 1 centavo a mais e 1 para menos. Isso não é cartel? Se não for, eu não sei o que é cartel. Eu voltei de São Paulo agora, e o combustível em São Paulo, ele chega a diferença de 20 centavos. 20 centavos, tá? Do mais barato para o mais caro. Então, assim, aí sim não é cartel. Mas aqui sempre houve cartel, secretário. Um abraço. É Alex Lopes. O PROCON anunciou a fiscalização, fez as notificações, isso veio a público aí, acho que na semana passada. Vamos aguardar a conclusão. Eu acho que a gente pode ter novidades a esse respeito. Secretário, tem duas questões, nós estamos caminhando aí para o encerramento da entrevista. Bom dia, secretário Rogério Galo. Como está o ICMS ecológico? 1% é possível? O Pantanal agradece. Ele, Augusto Gomes, fiscal do lixo e ambientalista. Sim, o ICMS ecológico beneficia, Antero, aqueles municípios em que se tem a maior área de preservação ambiental, de parques, enfim, parques estaduais, municipais, e ele beneficia com a possibilidade de você repassar no conjunto um percentual dentro daquilo que é livre para repassar, que o Estado pode manejar com base na lei aprovada pela Assembleia, repassar um valor maior para esses municípios, o que aí haveria um incentivo à preservação ambiental por parte dos municípios com a criação de parques, porque à medida em que ele aumentasse a área de preservação ambiental no seu território, mais dinheiro ele recebe dos 25% do ICMS que vai. Então, assim, há essa ideia, né, isso é uma lei que está aprovada, e inclusive há um inquérito junto com o Ministério Público, e nós estamos tentando implementar o ICMS ecológico, que é beneficiar, porque boa parte do ICMS, dos 25% que vai para os municípios, que é em torno de 2,5 bilhões por ano, a parte já está estabelecida na lei federal, que é sobre o valor adicionado, que é aquilo que aquele município movimenta economicamente. Então, os municípios que são mais economicamente fortes na sua produção, ele tem uma participação maior. A ideia do ICMS ecológico é, na parte em que é possível ao Estado, por lei estadual, estabelecer a distribuição, permitir também que, não só, porque, vamos imaginar, quem tem muito, um município que tem, por exemplo, como Poconé, que tem ali o Parque Nacional, que você tem restrições para a produção, você tem que ter um modo também de estimular esse município que ele continue a preservar, e a ideia do ICMS ecológico é exatamente essa, repassar dinheiro para esses municípios que têm grandes áreas de preservação ambiental, que é bem em linha com o que o Hélio, o fiscal do lixo, mencionou. Uma última pergunta do Luciano, e com ela nós vamos encerrar a entrevista. O Luciano está perguntando o seguinte: secretário, tinha que aumentar mesmo a alíquota de 11% para 14%, inclusive de aposentados e pensionistas, nessa questão da reforma da Previdência? Não tinha outro jeito? É o que quer saber o Luciano. Luciano, não tinha o que fazer. Primeiro, que há um grande déficit, né? O déficit atuarial para os próximos 35 anos é de 70 bilhões de reais, e o déficit financeiro, que é aquilo que falta de dinheiro todo mês, entre que o Estado contribui, patronal, o que o empregado contribui, que no caso é o servidor público, tanto o ativo quanto o aposentado, que ele contribui, e aquilo que o Estado tem que pagar de aposentadorias e pensões, faltam todo mês 120 milhões de reais. Quer dizer, se nós não fizéssemos isso, ao longo do tempo, é o que se chama de uma crônica de morte anunciada. Nós chegaríamos a um ponto que a sociedade não mais pagaria impostos para sustentar os aposentados e pensionistas. Porque no final do dia, esses 120 milhões todos os meses que o Estado coloca, Antero, é dinheiro que está no caixa do Estado de arrecadação de impostos. Então, essa conta, e isso motivou, inclusive, o governo federal, no Congresso Nacional, a aumentar as alíquotas. Então, esses 14%, Mato Grosso obrigatoriamente tem que praticar a partir de julho. E é isso que o governador encaminhou e explicou à sociedade. E aí o déficit acaba ou vai reduzir? O déficit, ele reduz, mas ainda assim outras medidas de custeio deverão ser aportadas. Por exemplo, aí está em estudo junto com o MTPrev, tem uma comissão, o Conselho de Previdência, com a participação dos poderes e dos próprios servidores públicos, que é a afetação, né, colocar bens do Estado
propriedades, né, para que assim possa gerar dividendos e ao longo do tempo, e isso permitir que o Estado tenha resultados financeiros para ir cobrindo esse déficit. Esse cálculo de 70 bilhões, Antero, é antes da reforma, né? Se a reforma não for feita, nós vamos precisar de 70 bilhões adicionais nos próximos 35 anos, tirado aí da sociedade mato-grossense para sustentar a previdência dos servidores públicos. Então, nós precisamos aprovar a reforma, que foi colocada agora na Assembleia Legislativa, né, que deve ser deliberada aí até nos próximos meses, e se nada for feito, e é isso que é o diálogo que nós estamos tendo com os servidores públicos, eu temo pela própria solvência do Estado em relação à possibilidade do Estado pagar as aposentadorias e pensões no futuro. É isso que aconteceu, inclusive, em alguns países, né, que teve a necessidade lá na frente de se reduzir pensões e aposentadorias. Isso está, obviamente, fora de cogitação no plano nacional, né, mas nós temos que agir, não dá para ficar esperando, porque a sociedade também tem um ponto de exaustão, né, Antero? Ninguém tolera mais a carga tributária do Brasil, nós já estamos em 35% do PIB, é uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? Quer dizer, quando você vai aumentando a despesa pública de um lado, você tem que aumentar a carga tributária de outro. E a Previdência é um dos principais componentes hoje de custo do poder público. É por isso que nós precisamos sim da reforma, precisávamos ter feito aumento da alíquota de 14%, tem que se tornar sustentável, e mais do que isso, é mudar as regras de aposentadoria. Como o governador Mauro tem dito, né, o cidadão que se aposenta pelo regime geral de previdência, ele tem que ter, o servidor público tem que ter o mesmo tratamento que esse cidadão do regime geral. Não podemos ter distinção entre idade, tempo de aposentadoria, regras, condições, tratar igualmente um servidor. Por que um advogado, né, do setor público ele tem que se aposentar de modo diferente, né, do que se aposenta um advogado que é contratado do setor privado? Tem que ter assim, as regras, elas têm que ser harmônicas, e só distinguir naquelas carreiras que também tem distinção no regime geral. É isso que está sendo colocado. A reforma que o governador colocou agora na Assembleia Legislativa é para replicar no plano estadual aquilo que já está na Constituição da República. Não diverge em nada. E é isso que alguns estados já fizeram, e estamos aí aguardando a Assembleia iniciar os trabalhos para apresentar os esclarecimentos e, obviamente, aí no final, contando com a participação dos deputados, a deliberação sobre esse tema importante. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Antero, eu que agradeço, muito obrigado, estamos sempre à disposição.